A maioria das pessoas, quando começa a investir, tem como objetivo receber retornos altos e rápidos, torcendo para que a ação que comprou aumente seu valor, rezando para que tenha feito uma boa compra e que sua ação valorize. Mas, olha, pegando o exemplo de grandes investidores, aqueles que chegaram nos milhões, ou até mesmo bilhões, como é o caso do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, com patrimônio atual de quase 100 bilhões de dólares, vemos que o sucesso nos investimentos não tem muito a ver com os grandes retornos, e sim em ser a prova de falências. Isso pode parecer confuso no primeiro momento, mas você vai entender. Fica comigo até o final desse vídeo porque é a parte mais importante e que pode mudar a forma que você pensa sobre dinheiro e investimentos. Bom, no livro A Psicologia Financeira, o autor Morgan Housel apresenta algo bastante intrigante. Na época que o livro foi lançado, o patrimônio de Warren Buffett era de aproximadamente 84,5 bilhões de dólares. E desse dinheiro, 84,2 bilhões de dólares foram ganhos depois dos 50 anos de idade. Exatamente, de toda a sua fortuna, apenas 300 milhões foram ganhos antes dos seus 50 anos de idade. Mas o que explica esse fenômeno? Você acha que ele começou a aprender novas habilidades de investimentos apenas na terceira idade? Certamente não. Olha, mas se você já gostou do assunto do vídeo, já deixa aquele like para eu saber se vocês estão gostando dos vídeos e vamos para o conteúdo. Olha, um exemplo muito interessante que o livro cita para explicar esse fenômeno é de como ocorriam as eras glaciais da Terra, em que o planeta ficava totalmente coberto de gelo durante longos anos. Com estudos aprofundados sobre o tema, chegou-se à conclusão de que não eram os invernos mais frios que acumulavam cada vez mais gelo na superfície terrestre, e sim os verões menos quentes, pois com verões mais frescos não era possível derreter a neve do inverno anterior, formando assim uma pequena base de gelo, que favorece um acumulado maior de neve para o próximo inverno, tornando a base de gelo maior ainda para o próximo verão que vier, e assim sucessivamente, durante longos períodos de tempo, até se formar assim a Era Glacial. A glaconista especialista do assunto diz: não é necessariamente a quantidade de neve que provoca a formação de camadas de gelo, mas o fato que a neve permaneça, por menor que seja o seu volume. Veja que foram pequenas mudanças climáticas consistentes durante anos que ocasionaram na Era do Gelo, e não invernos muito rigorosos com muita neve. Ou seja, você não precisa de uma força enorme para criar grandes resultados acima da média. Basta começar com um crescimento pequeno, porém que se mantém e não se perca no caminho. Uma base inicial pode levar a resultados tão extraordinários que parecem desafiar a lógica. E é desse jeito que acontece com o dinheiro. E o melhor é que você pode começar a investir com apenas R$30, por exemplo. Para tudo tem um começo. Se você já pegou a ideia do vídeo, já se inscreva aqui para receber os vídeos dos melhores livros sobre educação financeira que posto aqui no canal. Bom, Warren Buffett é um gênio dos investimentos, isso não tem como negar. Existem diversos livros, vídeos e conteúdos em geral sobre como ele investe. Porém, o que ninguém te fala é por quanto tempo ele investe. Ou seja, por quantos verões ele já passou sem perder a sua camada de gelo. Se é que você me entende. Buffett investe literalmente desde os seus 10 anos de idade, chegando no seu primeiro milhão aos 30 anos, apenas com seus investimentos. E olha que ponto intrigante. O autor do livro faz uma suposição de que Buffett, por exemplo, vivesse uma vida tradicional, aproveitando sua adolescência e início da vida adulta gastando com o que deseja. E dessa forma, aos 30 anos, tivesse ali seus 25 mil dólares de patrimônio, e focasse em investir até os seus 60 anos. Isso tudo mesmo com seu retorno extraordinário de 22% ao ano nos seus investimentos. Se ele fizesse dessa forma, ele teria 11,9 milhões de dólares. Comparado aos 84,5 bilhões, isso não é nada, né? Warren Buffett passou praticamente a vida toda investindo. A habilidade dele é investir, mas seu maior aliado é o tempo. O sucesso dele se deve muito ao fato de ele construir uma boa base de investimentos na adolescência, e também a sua longevidade, chegando à velhice com saúde. O que poucos têm noção é dessa ação do longo prazo nos investimentos. É algo exponencial, que não podemos mencionar com clareza. Para você ter uma ideia do efeito do longo prazo, tem um outro exemplo falado no livro, sobre os HDs de computadores, que de 1950 até 1990, com o avanço da tecnologia, conseguiram criar vários HDs,
sendo o mais tecnológico um que suporta até 296 MB. Agora, 29 anos depois, em 2019, existem HDs de 100 TB. Ou seja, de 1999 até hoje em dia, ganhamos mais de 100 milhões de megabytes. É um crescimento bastante exponencial, né? Agora, para ficar bem claro, voltando para o mundo dos investimentos, uma das empresas que Warren Buffett investe é na Coca-Cola, na qual ele começou a investir em 1988, ou seja, há mais de 30 anos. Veja o gráfico de quando ele comprou suas primeiras ações, no ano de 1988, comparada a hoje em dia, no ano de 2022. Observe que ele passou por vários anos sem retornos exorbitantes, apenas investindo frequentemente e tendo constância. Mas você pode ver que não teve valorização expressiva durante mais de 20 anos, tendo grande valorização apenas por agora, de 2015 para cá. O mercado é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Warren Buffett. Basicamente, se você quer alcançar a liberdade financeira, seu foco deve ser sempre à prova de falências, pois é como a base de gelo acumulada no verão. Se você permanecer investindo por tempo suficiente, verá a era glacial chegando. Ou seja, o efeito de longo prazo acontecendo e seu patrimônio se multiplicar com os investimentos. Agora, se hoje em dia você pensa que não tem dinheiro suficiente para investir, vou deixar aqui na tela um vídeo que com certeza vai te ajudar a clarear sua mente em relação a como o dinheiro funciona. Muito obrigado e até o próximo vídeo.